So when اللهم صل على when the heart receives the light of Allah subhanahu wa ta'ala, it is automatically we feel to share it with others. Quando o coração recebe a luz de Allah, nós automaticamente sentimos que temos que compartilhar isso com outras pessoas. If somebody tells you that he has faith, but he don't feel to share it, it means that he has no real faith in his heart. Se alguém disser para você que ele tem fé, mas não sente vontade de compartilhar essa fé, isso então não é verdade que ele tenha fé. Because faith is love and light and love for others. Porque fé é luz e amor e fé. Amor e luz. Amor pelos outros. We cannot have the pretension to say that I have the light of Allah in my heart, but I don't feel necessary to share it with others. Você não pode ter a pretensão de dizer eu tenho a luz de Allah em meu coração, mas eu não sinto vontade de compartilhá-la com outros. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when he receives the revelation, automatically he feels to share it with others. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele recebeu a revelação, ele automaticamente sentiu que deveria compartilhar com outros. But Allah subhanahu wa ta'ala told him to wait the moment, the authorization of Allah. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse a ele para esperar o momento certo. So the first time he was speaking only with his wife, with Sayyidina Ali, with Abu Bakr, the intimate, close friends, let's say. Então, no início, ele estava falando só com a esposa, Abu Bakr e Ali, um grupo mais íntimo. And after 3 years, Allah subhanahu wa ta'ala told him, now you can make public your faith. E depois de 3 anos, Allah disse a ele, agora você pode tornar público a sua fé. And Sayyidina Muhammad was known in his city, in Mecca. They called him As-Sadiq al-Amin. It means who says the truth and who is very honest, the honest man. They called him before revelation. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já era conhecido na sua cidade antes da revelação como aquele que diz a verdade, um homem honesto. So when he wanted to make public his revelation, he went up on one small mountain and called the people of his village to come to him, like if it was war. Então, quando ele quis tornar pública a fé dele, ele subiu num monte e convocou as pessoas como se fosse uma guerra. So he said to them, if I tell you that there is one army that is coming to attack you, would you believe me? They say, of course, you never lie to us. Então ele falou, se eu dissesse a vocês que está vindo um exército para nos atacar, vocês acreditariam? Eles disseram, claro, você nunca mentiu para nós. So he told them, I am the messenger of Allah to save you from the judgment of Allah. Então ele disse, eu sou o mensageiro de Allah para salvá-los da punição de Allah. So they say, you are a liar. Então eles disseram, você é um mentiroso. So this faith that we have in our heart, it is something that we cannot imagine. Então, essa fé que nós temos no nosso coração é algo que nós não podemos imaginar. And when Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam started to teach
his faith to others, the believers feel something very new. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a ensinar essa fé para os outros, os crentes sentiram que era algo muito novo. Because like we say always, there is one place, one big place in the heart who needs the light of Allah, cannot live without light of Allah. Porque, como nós sempre dizemos, existe um espaço enorme no coração que precisa da luz de Allah e não pode viver sem a luz de Allah. So if we speak and we have this light, everyone feels something. Então, se nós falamos e temos essa luz, todos sentem alguma coisa. And if you open your heart to this light, you will say, how did I live without Allah? Se você abre o seu coração para essa luz, você diz, como eu vivi sem Allah? Living without your creator, Allah, it is like one car living without technician. Viver sem o seu Criador, Allah, é como um carro que não tem ignição. If you have your car and you have no technician to fix it, how would be this car after 2, 3, 4, 5, 20, 40 years? Se você tem um carro e não tem como uma ignição, como é que vai ser esse carro depois de alguns anos? We are speaking about car, one machine, material thing. But you, man, you are complex. You have material and you have spirit. How can you live 40, 50 years without Allah to fix you? Nós estamos falando de um carro, uma coisa material, mas o ser humano é mais complexo, ele tem o material e o espiritual. Como você pode viver 40, 50 anos sem Allah para corrigir você ou consertar você? That's why we are living 10, 20, 30 years after we start to feel problems. We start to feel sad. We start to feel depression. We start to feel some sensation that we cannot live with this feeling and these ills. And this is the moment that you need someone to fix you. É por isso que nós passamos 20, 30 anos e depois começamos a sentir uma tristeza, começamos a sentir depressão. Esse é o momento que você precisa de alguém para te consertar. When you feel you have something wrong in your body, you are running to the doctor to fix it. Quando você sente que tem algo errado com o seu corpo, você corre para o médico para consertar, para tratar. But if you have something wrong in your spirit, in your heart, where do you go? Mas se você tem algo errado no seu espírito, no seu coração, onde você vai? You are going to the psychiatric, to the psychologist. Você está indo para o psiquiatra, para o psicólogo. The psychologist is ill. Sorry, Sheikh. The psychologist and the psychiatric doctor is ill himself. O psiquiatra e o psicólogo estão doentes, eles mesmos. That all what he can do is to give you a drug that you forget. Tudo que ele pode fazer é te dar uma droga para você esquecer. But when you meet the light of Allah, you say, "Oh Allah, where were you? How could I live without you?" Mas quando você encontra a luz de Allah, você diz, oh Allah, onde estava você? Como eu pude viver sem você? And when you have this light, everything becomes very cheap for you. You can sacrifice everything for Allah. E quando você tem essa luz, tudo fica muito barato para você. Você pode sacrificar qualquer coisa por Allah. When Sayyidina Muhammad was speaking of Allah and sharing his light, everybody was sure that he is prophet. Quando o profeta Muhammad estava falando
da fé e dessa luz, todos tinham certeza que ele era um profeta. Even his enemies who didn't believe in him, Até os inimigos dele, que não acreditavam nele, they were sure that he was prophet of Allah. eles tinham certeza que ele era um profeta de Alá. Because the light that he was sharing with them, everybody feel it. Porque a luz que ele estava compartilhando com eles, todos sentiam. So even his enemy, the big enemy, Abu Jahl, were telling to his friends, I am sure that he's prophet, but I don't want to believe in him, because if I believe in him, he will be superior to me. Até o maior inimigo dele, Abu Jahl, dizia para os seus amigos, eu tenho certeza que ele é um profeta, mas eu não quero acreditar nele, porque se eu acreditar nele, ele vai ser superior a mim. So the obstacle between you and the truth, to receive the truth, the light of Allah, is your ego. Então, o obstáculo entre a verdade e receber a luz de Alá é o seu ego. But the people who opened their heart to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they sacrificed everything for Sayyidina Muhammad and for this light. Mas as pessoas que abriram o coração delas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas sacrificaram tudo por ele e por essa luz. So the enemy who didn't believe in Sayyidina Muhammad start to fight against the believers. Então, os inimigos que não acreditavam no profeta Muhammad começaram a lutar contra os crentes. They start to fight, to make them supplice, to make them chastisement, to make them suffering, to kill them, but they didn't move from their faith. Sorry, She. The enemies started to make them suffering, but they didn't move from the Islam and their faith. Os inimigos começaram a castigá-los e fazê-los sofrer, mas eles não se afastaram da fé. So Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked them to leave Mecca and to go to Ethiopia. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu a eles para sair de Meca e ir para a Etiópia. Sayyidina Muhammad told them, go to one king, one Christian king called there. He is very honest. He will protect you. So take your faith and go to Ethiopia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que lá eles encontrariam um rei cristão que era honesto e queria protegê-los. Então vá com a sua fé para a Etiópia. So the believers, they leave family, house, commerce, everything, and they go to Ethiopia only to save their faith. Então os crentes deixaram suas casas, suas famílias, seus comércios, tudo, para ir para a Etiópia só para poder salvar a fé. It is something unbelievable. How can we leave everything for our faith? É uma coisa inacreditável. Como nós podemos deixar tudo pela nossa fé? They are not crazy. Eles não eram malucos, não eram loucos. So it means that the light that they received from Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam were very expensive in their heart. Isso significa que a luz que eles receberam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha muito valor em seus corações. So, did we really receive this light? Então, nós realmente recebemos essa luz?
It is real light or only illusion? É uma luz verdadeira ou é só uma ilusão? Can we sacrifice everything for this light? Nós podemos sacrificar tudo por essa luz? I think no, Eu acho que não. because we are very attached to our material life, and because we didn't receive Porque nós estamos muito apegados à nossa vida material e porque nós não recebemos. so if we are not ready to sacrifice something for our faith, it means that we didn't receive this light, or to be honest, that Sheikh were not able to transmit this light to your heart. Então, se nós não somos capazes de sacrificar tudo por essa luz, significa que nós não recebemos essa luz, ou, para ser honesto, significa que o Sheikh não foi capaz de transmitir para você essa luz. So these believers leave their country to go to Ethiopia, but Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam continue to suffer in Mecca with his enemies. Então, os crentes partiram para a Etiópia, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuou em Meca sofrendo com os inimigos. But for this work of da'wah, of transmission, Sayyidina Muhammad were not alone. Mas para esse trabalho de da'wah ou de transmissão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estava sozinho. Even if he is a prophet, he needed some help. Mesmo sendo um profeta, ele precisava de alguma ajuda. And there were two people who were helping Sayyidina Muhammad, very, very, very important, very, very big help. His wife, Khadija, and his uncle, Abu Talib. Mas existiam duas pessoas muito importantes na vida dele que estavam ajudando ele, a esposa Khadija e o tio Abu Talib. Khadija believed in him. His uncle Abu Talib didn't believe in him. Khadija acreditou nele, o tio Abu Talib não acreditou nele. Khadija believed in him because he knew his human quality. Ela acreditou nele porque ela conhecia as qualidades humanas que ele tinha. When he told to Sayyida Khadija that he received revelation, immediately she was the first one who believed in Sayyidina Muhammad, his wife. Quando ele disse para Sayyida Khadija que ele tinha recebido a revelação, ela acreditou imediatamente. Ela foi a primeira pessoa a acreditar nele na revelação. When he told her, I received the revelation, she told him, I believe in you because you are helping poor people. You are sharing everything with others. You are visiting family. With all this quality, Allah subhanahu wa ta'ala would never make bad thing to you. So I am sure that you are telling true. I believe in you. Quando ele disse para ela, para Sayyida Khadija, que ele tinha recebido uma revelação, ela falou, eu acredito em você, porque você está sempre ajudando as pessoas, compartilhando tudo com as pessoas, visitando os familiares. Allah jamais faria alguma coisa ruim com você pelas suas qualidades. And this shows the importance of women in the life of man. E isso mostra a importância da mulher na vida de um homem. When you see that one man is succeeding in something, you must be sure that the wife is helping him.
Se você vê que um homem está tendo sucesso em algo, você deve ter certeza que a esposa o está ajudando. I don't know if in Brazil you say that behind every big man there is one woman. Yes, we say this. Ele falou que não sabe se no Brasil se fala que atrás de todo grande homem existe uma mulher, uma grande mulher. Eu falei que sim. Yes, we say it. So this was very important for Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that his wife was believing in him and supporting him. Então foi muito importante para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a esposa dele estava acreditando nele e ajudando a ele. And his uncle Abu Talib was protecting him because he was his family, not because of fate, but because he was in his family, so he is protecting him. He was protecting him. E o tio dele, Abu Talib, estava protegendo ele não porque acreditasse nele, mas porque ele era família. Então ele estava protegendo ele. And Sayyidah Khadija was supporting him, but was always helping him with money. E Saída Khadija estava dando apoio a ele, mas também estava sempre ajudando ele com dinheiro. So Sayyidina Muhammad, when he wanted to speak to others, he was obliged to invite them to speak about Islam to them, and to invite them, he must have money to offer them food. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria convidar as pessoas, queria falar sobre o Islã, ele tinha que convidar as pessoas para a casa dele. E quando ele convidava, ele tinha que oferecer comida. Então, para isso, ele precisava de dinheiro. So to make da'wah, you need money. Então, para fazer da'wah, para fazer divulgação, você precisa de dinheiro. And if I had enough money, I would come to you and call you everybody to sit with you, not only to speak on this stupid machine calling phone. Se você tem dinheiro, você vai chamar todos para vir falar com você, para estar com você, e não falar através dessa máquina chamada telefone. So it is very important, and Sayyidah Khadija was helping Sayyidina Muhammad in this. Então isso é muito importante, e a Saída Khadija estava ajudando o profeta Muhammad nisso. So she gave all his money to Sayyidina Muhammad because she was very rich. Então ela deu todo o dinheiro dela para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque ela era muito rica. And Allah subhanahu wa ta'ala said to Sayyidina Muhammad in Quran, you were poor and I made you rich with money of Khadija. E Allah disse para o profeta Muhammad no Alcorão, você era pobre e eu fiz você um rico. E ele fez isso através do dinheiro de Saída Khadija. So what is the reality of this light that we can sacrifice everything for it? Então, qual é a realidade dessa luz que nos faz sacrificar tudo por ela? How to reach this light? How to feel this light? Como alcançar essa luz? Como sentir essa luz? You must make concentration on Allah, on your Creator. Você deve se concentrar em Allah, no seu Criador. When you are dispersed, you cannot feel it. Quando você está disperso, você não pode senti-la. So when I tell you to make dhikr, it is you try to concentrate, to not be dispersed, but to concentrate on only one thing, only one orientation, Allah. Quando eu peço a vocês para fazer zikr, vocês devem se concentrar e não estar dispersos. Se concentrar em apenas uma coisa, que é em Allah. Do you believe that when you stay and you make all your orientation, concentration to Allah, and you say, Allah, 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 I want you, that He will not give you answer you? Vocês acreditam que se vocês se sentarem e se concentrarem e se falarem, oh Allah, Allah, eu quero você, eu te quero,
preciso de ti, vocês acham que ele não vai responder? Who believe that Allah will not answer us? Quem acredita que Allah não vai nos responder? Está fazendo uma pergunta. Allah subhanahu wa ta'ala in one hadith say, if my slave is coming to me 1 centimeter, I am coming to him 1 meter. Em um hadith, Allah diz, se o meu servo vier para mim 1 centímetro, eu vou para ele 1 metro. And if my slave is walking to me, I am running to him. E se meu servo vem caminhando para mim, eu vou correndo para ele. You can't believe how Allah is happy when you are forgetting him, and in one moment you stay and you tell him, oh Allah, how he is happy. Vocês não imaginam quanto Allah fica feliz quando você se esquece dele e de repente se lembra e fala, oh Allah. Ele fica muito feliz quando você se lembra dele e retorna para ele. Even where you are making sins, when you are making bad things, one day you decide to come back to Allah. When you say, oh Allah, forgive me, I come back to you, Allah subhanahu wa ta'ala in 1 second forget everything and call you, you are my lover. E mesmo que você esteja em pecado, fazendo coisas ruins, e se você se volta para Allah e pede perdão, ele imediatamente vai falar, oh, você é o meu amado. The light of Allah is everywhere around us and in us. A luz de Allah está em todo lugar ao redor de nós e dentro de nós. Only ask him and he will answer you. É só pedir e ele responderá. Are you sure that he will answer us? Vocês têm certeza que ele nos responderá? You are not sure. No, but I'm just a translator. I am sure. Ele está dizendo que eu não estou certa. Eu falei, eu estou, mas eu sou só a tradutora. So, believe in the generosity of Allah. Então, acreditem na generosidade de Allah. Believe in the love of Allah for us. Acreditem no amor de Allah por nós. Believe that Allah is waiting every moment that we call him. Acreditem que Allah está esperando a todo momento que nós chamemos por ele. And believe me, there is no place to go away from Allah. Allah is everywhere. E acreditem, não há nenhum lugar para ir, para se afastar de Allah, porque ele está em todo lugar. And when we escape from him, we go to him. E quando nós escapamos dele, nós vamos para ele. So no way. Everywhere you are in the hands of Allah. Então não tem jeito, em todo lugar você está nas mãos de Allah. Know that it is difficult when we forget Allah a long time and we come back to him. But believe in me, he wants us, he loves us, he's waiting for us to come back to him. Eu sei que é difícil quando nós esquecemos de Allah por um longo tempo e depois voltamos para ele. Mas ele está sempre esperando que a gente volte para ele. The day that when you receive this light, believe me that you will be able to sacrifice everything for Allah. Quando vocês receberem essa luz, o dia que vocês receberem essa luz, acreditem que vocês serão capazes de sacrificar tudo por ela. That's why Sayyidah Khadija gave all his money
Por isso que Saída Hadija deu todo o dinheiro dela. That's why the believers leave the country to go to Ethiopia. Por isso que os crentes deixaram o país para ir para a Etiópia. That's why after 14 centuries, the light of Sayyidina Muhammad reach us now. É por isso que depois de 14 séculos, a luz do profeta Muhammad nos alcança hoje, agora. And without the sacrifice of these people, we would not now sitting and speaking about Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sem o sacrifício dessas pessoas, nós não estaríamos agora sentados falando sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the light of Allah is love. Então a luz de Allah é amor. And when we receive it, automatically we feel to share it. E quando nós a recebemos, automaticamente nós queremos compartilhá-lo. And if I could take out my heart and share it in pieces and give it to you, I will do it. E se ele pudesse tirar o coração dele, cortar em pedaços, compartilhar conosco, ele faria isso. I want you to be better and better. Ele quer que nós sejamos melhores, cada vez melhores. I want you to feel the peaceful of light of Allah. Eu quero que vocês sintam a paz da luz de Allah. That's why I am insisting on you to call him in dhikr. Allah, Allah, Allah. É por isso que eu estou insistindo com vocês para que vocês chamem por ele no zikr. Allah, Allah, Allah. Now in the beginning you are calling, but you are not listening. Allah tell you that I am coming. Agora vocês estão chamando, mas não estão ouvindo Allah responder, eu estou indo. One day he will tell you, inshallah, I am here. I am listening to you. Um dia ele vai dizer a vocês, eu estou aqui, eu estou ouvindo vocês. So insist. Então insistam. And don't say why I am not feeling, why I am not hearing, why I am not feeling that Allah is answering me. Não digam por que eu não estou sentindo, por que eu não estou ouvindo, por que Allah não está me respondendo. Because Allah subhanahu wa ta'ala loves to hear the voice of his slave calling him. Porque Allah ama ouvir a voz do seu servo chamando por ele. So Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sacrifices, the believer sacrifices, his wife sacrifice, and also us, we must reach this state. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez sacrifícios, os crentes fizeram sacrifícios, a esposa dele fez sacrifício, e nós também devemos alcançar esse estágio, esse estado. And at one moment, Sayyidina Muhammad could not support this fate from his community. So even him, he was obliged to leave Mecca to go to Medina. Então, em um certo momento, ele não pôde, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não pôde mais suportar o tratamento essa luta que estavam fazendo contra ele, e ele teve que sair de Meca e ir para Medina. And we will profit from this moment, because in these days it is the Isra and Mi'raj. E nós nos beneficiamos desse momento, porque nesse dia é o Isra al-Miraj, a viagem noturna. Explain to them. Sorry, Sheikh? You can explain to them what is Isra Mi'raj? I just translate, Sheikh, the name. The night journey. É a viagem noturna. This was in the year 11 after the revelation. Sayyida Khadija died and Abu Talib died. Isso foi no ano 11 da revelação. A Sayyida Khadija tinha morrido e o tio dele, Abu Talib, tinha morrido.
Imagine how was Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginem como estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The most important people in his life and his da'wah died in the same year. As pessoas mais importantes na vida dele e no trabalho dele de Dawa tinham morrido nesse ano. So Sayyidina Muhammad were feeling lonely. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava se sentindo sozinho. And Allah subhanahu wa ta'ala made him this nocturne travel to Jerusalem and to the skies only to make one small distraction from him, to go out from this deep sad. E Allah fez ele viajar a Jerusalém, fez essa viagem noturna para ele viajar a Jerusalém e até os céus, apenas para servir como um alívio para ele, uma pequena distração para ele. So even a prophet needed people to help him, another man to help him, another woman to help him. Então, mesmo o profeta precisou de outras pessoas para ajudá-lo, um outro homem para ajudá-lo, uma outra mulher para ajudá-lo. So you cannot imagine that you can leave your faith alone without other brothers and sisters. Então, você não pode imaginar que você pode viver a sua fé sozinho, sem outros irmãos e irmãs. So I accept you like brothers and sisters. Do you accept me like a brother? Eu aceito vocês como meus irmãos e irmãs. Vocês me aceitam como um irmão? When I forget, Allah make me remember. And when you forget, I make you remember. That it is the meaning of brothers in Allah. That's the meaning of? Brothers and sisters in Allah. Se eu me esquecer de Allah, vocês me lembram. E se vocês se esquecerem de Allah, eu lembro vocês. Esse é o significado da irmandade no Islã. Don't leave your faith alone. Não viva sua fé sozinho. Every time contact your brother, your sister, and tell him, speak me about Allah. Toda vez contate o seu irmão, sua irmã e peça, fale para mim sobre Allah. Because spirits and hearts needs help. Porque os espíritos e corações precisam de ajuda. When you are alone, Shaitan attacks you easily. Quando você está sozinho, Shaitan te ataca facilmente. That's why I am bad, because I am not contacting you very often. I am making big time between meetings. É por isso que eu sou mal. Eu não contato vocês muito frequente. Eu dou um espaço grande entre os encontros. I am not a good brother. Eu não sou um bom irmão. So we must speak together very often. Nós precisamos falar uns com os outros com muita frequência. Don't forget me. Não esqueçam de mim. Even I forget you, don't forget me. Mesmo que eu esqueça de vocês, não esqueçam de mim. Ask that Allah forgive me because I am forgetting you. Peçam a Allah para me perdoar porque eu estou esquecendo de vocês. Why we are here together now? Porque nós estamos juntos aqui agora. Because we were alone. Everybody were alone in his corner, and he was very weak and forgetting, and the heart very hard. Porque estava cada um de nós sozinho em seu canto. Nós estávamos nos esquecendo e o coração começou a endurecer. But look, we are staying together, looking to each other, hearing the words of others. We start that we are in another state. We are forgetting every problems and we are better, alhamdulillah. Mas veja agora, nós estamos juntos, estamos conversando,
e estamos esquecendo, estamos nos sentindo melhor e esquecendo todos os problemas. Alhamdulillah. That's why, brother and sister, very important of the life of the faith. É por isso que irmãos e irmãs são muito importantes na vida do crente. You are alone, shaitan can eat you very easily. Se você está sozinho, o Shaitã pode comê-lo muito rapidamente. When the sheep got out from the group, the wolf eat her. Quando a ovelha sai do grupo, o lobo vem e a ataca e a come. So do you accept that we stay together all the time? Então vocês aceitam que nós fiquemos juntos o tempo todo? Of course. Inshallah, here and after dying. Aqui e depois da morte. Inshallah. Inshallah. All the time. Tempo But todo. never let down dhikr of Allah. Mas nunca, nunca deixe de fazer o zikr. Inshallah. The relation between us is Allah, Allah, Allah. A relação entre nós é Allah, Allah, Allah. So I am not asking you to leave your country or to leave your people or to leave your work. Only live your life half an hour a day to say Allah. Então, eu não estou pedindo a vocês para deixar o seu país, deixar a sua vida, a sua família. Só estou pedindo a vocês que abram mão de meia hora todos os dias para falar Allah, Allah, Allah. وجزاكم الله خيرا. Vai acontecer. Então, questions here? Não? Perguntas? Perguntas, pessoal? Questions? There are some. Eu tenho uma pergunta. Sister Thelma, Salma has one question. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. A minha pergunta é, se um dia aconteceu com ele, dele ter ficado esquecido de Allah. She's asking if at some point with you, if there was a point in your life that you have forgotten Allah. E qual foi o retorno, como foi o retorno dele a Allah? And how did you return to Allah, in case you have forgotten Him? Desculpa por ser uma pergunta muito íntima. She's saying sorry because it's an intimate question. It is a really intimate question. Ele falou que realmente é muito íntimo. I will tell you one thing, my sister. Ele vai dizer uma coisa, minha irmã. Everyone who tell you that I am making dhikr of Allah, Qualquer um que diga que está fazendo o zikr de Allah, se recordando de Allah, it means automatically that I was forgetting Allah and I make dhikr of Allah. automaticamente significa que eu estava esquecido de Allah e me recordei de Allah. When you are really with Allah, you don't need to make dhikr. Quando você está realmente com Allah, você não precisa fazer zikr. So when I say Allah, Allah, it means that every second I forget Allah and I try to come back to Allah every second. Então, isso significa que todo segundo eu me esqueço de Allah. Quando você está falando Allah, 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 significa que todo segundo eu me esqueço de Allah e estou tentando voltar para Ele. So to come back to Allah, you say Allah, and you go, you fix your heart, your orientation to Allah, and you are coming back to Allah. Então, para voltar para Allah, você fixa o seu coração em Allah e diz Allah, e aí você
retorna para ele. One man tell to one wali, make dhikr of Allah. Um homem disse para um ali, um íntimo de Deus, faça zikr de Allah, se recorde de Deus. And this wali told him, when did I forget him to make his dhikr? E aí o ali, esse próximo de Deus, perguntou, quando foi que eu me esqueci dele para fazer zikr? So when I say that I make dhikr, automatically it means that I am forgetting Allah all the time. And I'm trying to come back to him. Então, quando eu digo que eu faço zikr, automaticamente significa que eu me esqueci de Allah e estou tentando voltar para ele. It is understood? It is clear? Tá entendido? Tá claro, irmã? Você sumiu da minha tela, irmã. Ela sumiu. Sim. Sim. É exatamente o que eu imaginava. She said she understood that it was exactly what she imagined. Thank you. You are welcome. Agora, uma pergunta a pergunta do Miguel. Estou falando em português. A luz de Allah vem de uma vez ou pode ser gradual? Brother Miguel is asking, the light of Allah comes at once or it can be gradual? There is two kinds of light. Existem dois tipos de luz. There is the light that comes to you because you must be sure. First thing, we must be okay for one thing. You must be sure. When you make dhikr of Allah, you are receiving the light of Allah. Tem dois tipos de luz. Uma é aquela que você tem, que vem a você para você ter certeza. É quando nós estamos fazendo o zikr, nós temos que ter certeza, estar certos de que a luz de Allah está vindo para você. Because the name of Allah, Allah, this name like this, Allah, it is one big word. Porque o nome de Allah, da forma como ele falou, é uma palavra muito importante, muito grande. And no heart, when the heart say this word, Allah, it is coming one big light to your heart. Então, quando o coração fala essa palavra, vem uma luz muito grande para o seu coração. But the heart is covered by the darkness of our sins. Mas o coração está coberto pela escuridão dos nossos pecados. But we must be sure that we receive this light. Mas devemos estar certos de que recebemos essa luz. And when you receive this light, automatically it is have repercussion on your behavior. E quando você recebe essa luz, automaticamente há repercussões no seu comportamento. This is the most important. Isso é a coisa mais importante. And one day, if you continue, you will see this light. E um dia, se você conseguir, se você continuar, você vai ver essa luz. But not with these eyes. Mas não com esses olhos físicos. With the eyes of the heart, when the heart will be clean. Com os olhos do coração, quando o coração estiver limpo. And every light that you receive, it is accumulating. E toda a luz que você recebe está se acumulando. And making you reaching the different stage of faith. E fazendo você alcançar estágios diferentes de fé. Let's talk about our stage now. Vamos falar sobre o nosso estágio agora. We are trying to clean Nós the heart. estamos tentando limpar o coração. First, by stopping sins. Primeiro,
parando os pecados. When I say sins, sins of this, of this, of this, of this, of this. I didn't understand. This. When I say sins, it means the sins of the eyes, of the ears, of the tongue, of the hand, of the feet. Because it's frozen. Quando ele fala os pecados, ele fala os pecados dos olhos, os pecados da língua, os pecados dos ouvidos, dos pés. É isso que ele fala de pecados. Stopping, making dirty and cleaning with dhikr of Allah. Parar de sujar e limpar com o zikr de Allah. And with the love of Shaykh. E com o amor pelo Sheikh, com o amor do Sheikh. Sheikh is given assistance only. O Sheikh só está ajudando. This is our stage, so let's speak about our stage now. Então esse é o nosso estágio, então vamos falar do nosso estágio. It is clear, claro, Miguel? De você, Miguel. Tá ok? Tá ok, Miguel? Sim, entendi. A luz de Allah, ela vem francamente, não é gradual, mas a limpeza do coração é que é gradual e vai levar a gente a níveis diferentes de fé, não é isso? Eu vou repetir para ele, só para ele confirmar. He said he understood the light of Allah comes at once, but we need to clean our heart and then so that it can come gradually, so that we can reach us gradually. But it comes at once. When you are cleaning gradually, because there is different strates of dirty on your heart. Quando você limpa gradualmente, porque existem diferentes tipos de sujeira no seu coração. So the first light is the light of cleaning. Então a primeira luz é a luz da limpeza. And the second light is the light to elevating. Segunda luz é a luz da elevação. So let's clean, Miguel. Então vamos limpar. Now a question from Brother Giovanni. Se não der para fazer o zikr pela manhã, devemos fazer em outro horário? Algumas vezes pode acontecer. Exemplos. If we can't make zikr in the morning, should we do in another time? Sometimes it can happen that the person cannot do in the morning. So some example. No problem. If it is impossible for you some days to make it in the morning, you can do it in the afternoon, before Maghrib or after Maghrib. Não tem problema. Se não puder fazer de manhã, depois de Fajr, pode fazer à tarde, antes ou depois de Maghrib. Mais perguntas? There is no bliss, there is no beauty in this life, believe me. There is no richness in this life. There is no happiness like the name of Allah. Não existe beleza, não existe riqueza, não existe felicidade que não seja a luz de Allah. Do you think that I can lie to you? Vocês acham que ele pode mentir para nós? Sister Sumaya is saying never. So stick on the name of Allah. Então,
Fiquem firmes no nome de Allah. Sister Salma asking, existe algum lugar onde não podemos fazer o zikr? Is there any place where we cannot make zikr? You make dhikr everywhere. Você faz zikr em qualquer lugar. Allah subhanahu wa ta'ala says to Musa, Allah the prophet Musa, disse para o profeta Musa, Moisés, O Moses, everywhere. ele falou, ô Musa, fale comigo em qualquer lugar. And Musa told to Allah, Oh Allah, there is some place that I am ashamed to make dhikr. E aí Moisés respondeu, ó Allah, existem alguns lugares que eu fico envergonhado de fazer zikr. Allah told him, Oh Moses, make my dhikr everywhere. Aí Allah respondeu, ó Musa, faça o meu zikr em qualquer lugar. So Moses said, Oh Allah, there is some places that I am ashamed to make it, like a toilet, for example. Ele respondeu, tem lugares que eu tenho vergonha de fazer, como no banheiro, por exemplo. And Allah told him, Oh Moses, make my dhikr everywhere. Allah respondeu, ó Musa, faça meu zikr em qualquer lugar, em todo lugar. Even in toilet, you don't speak dhikr with your tongue, but don't forget Allah in your mind. Mesmo no banheiro, você não faz zikr com sua língua, você não pronuncia o nome de Allah no banheiro, mas não se esquece de Allah. There is two states that you can live. You forget Allah or you remember Allah. Só tem duas situações em que você pode estar. Ou você está esquecido de Allah, ou você se lembra de Allah. You forget Allah and you remember Allah when you make dhikr. Você se esquece de Allah e se lembra de Allah quando você faz zikr. Everywhere you go, everywhere you stay, todo lugar que você for, em todo lugar que você ficar, you must be sure and remember that Allah is with you, is watching you. que Allah está com você e está observando você. I'm going to make a question. Giovanni, eu vi sua pergunta, mas eu vou fazer a pergunta que tem a ver com o assunto. I am going to make a question or a comment. I think that sometimes what is not clear is about the meaning of zikr. Because most of times we think about zikr, about saying Allah, Allah, astaghfirullah. But zikr is being mindful, I think, of Allah. So you can be thinking. You don't understand what I'm trying to say? I think this is Yes, to be clear. Exactly. O que eu falei para ele, para o Sheikh, é que é uma questão do significado de zikr, porque nós associamos muito zikr com falar Allah, Allah, ou astaghfirullah, astaghfirullah, mas zikr é estar consciente de Allah. Então, que eu acho que é isso que eu queria que ele confirmasse, que não necessariamente estar fazendo algum movimento específico, mas estar se lembrando, estar consciente de Allah. So that's it, Sheikh. I was translating to them. When you want to say one bad word, Quando você quer falar uma palavra ruim, when you want to speak bad about someone, quando você quer falar mal de alguém, and you remember that Allah don't like this, e você se lembra que Allah não gosta disso, so you close your mouth você fecha a sua boca and don't speak. e não fala, This is dhikr. isso é zikr. Because when you want to speak, you forget Allah. Que quando você quer falar essas coisas, você se esqueceu de Allah. And when you remember that Allah is with you, watching you, you stopped. E quando você lembra que Allah está com você e te observando, você para. This is dhikr. Isso é zikr.
Dhikr is not only to say Allah. Zikr não é só dizer Allah. So this dhikr of the morning, when you repeat Allah, it is like one training. Então, esse zikr que faz de manhã, repetindo o nome de Allah, é um treinamento. But when you go to the lives and with your people in your work, try to remember Allah. When you hear, when you speak, when you move. Quando você vai para a sua vida, no seu trabalho, com as suas pessoas, tente se lembrar de Allah quando você fala, quando você se movimenta. This is dhikr. Isso é zikr. You understand me, Miguel? You understand me? Entendeu, Miguel? Entendeu, Miguel, essa explicação do que é zikr? Entendi muito bem. Eu tenho experimentado isso na vida diária, desde que a gente começou a aprender as coisas do Islã, né? Quando eu vejo que mudei de comportamento diante de algumas situações, né? Considerando que as pessoas são escolhidas por Allah e dirigidas por Allah, né? Eu me lembro que a situação se remete a Allah, se remete a Deus. Eu não me irrito, nem quero resolver tudo, porque tudo está nas mãos de Deus. Eu tenho visto isso. He said he understood because he has observed that he is changing since he started to learn here, that now some things he doesn't get upset. He remembers that everything is in the hands of Allah and that people are guided by Allah, so he doesn't become upset, and this has changed his behavior. Continue, Miguel. We are together, Miguel. Continue, Miguel. Vocês estão juntos. Continue. Irmã Maria, pode deixar aquela pergunta minha do tio por último, se couber, que tem coisa mais importante. Eu acabo esquecendo, senão vai... Não, tem coisa mais importante. Tem? Então tá. Com a sua autorização, então. Just a comment by Sister Salma. The colors of the plants in her garden became clearer when she remembered Allah, when she looks at them, when she's making zikr. So she's confirming what I say about the light. Sister Sumaya. Sumaya, é importante fazer o zikr mesmo quando não estamos num bom estado. Por exemplo, às vezes ficamos envergonhados por conta da nossa condição física, de estar com sujeira ou não muito apropriado. Mesmo assim, devemos lembrar de Allah. E quanto a lembrarmos do profeta, podemos enviar salawat mesmo quando não estivermos no estado apropriado, fazendo a intenção de nos tornarmos melhores, porém sem afastarmos nosso coração dele? Okay, now Sister Sumaya is asking, it's important to make zikr even when we are not in a good state. Sometimes we become ashamed of our own physical condition for dirtiness or not being appropriated. And it's important to do this. And about the Prophet, can we send salawat to him even when we are not in an appropriate state, making the intention to become better person without our heart become far from him? You must believe that we are never, and nobody is appropriate to make dhikr of Allah and salat ala Sayyidina Rasulullah. Você deve saber que nunca não existe ninguém que esteja num estado apropriado para fazer zikr de Allah e enviar salawat para o profeta Muhammad. Is there someone who can say that I am appropriate to make dhikr? Existe alguém que pode dizer que eu sou adequado, apropriado para fazer o zikr?
And how can you say that you are appropriate? And how can you evaluate that you are appropriate or not? You are evaluating yourself with your ego. E como você pode dizer se você está apropriada ou não? Você está se avaliando com o seu ego. So don't look at yourself. Então não olhe para você. Don't look your state. Não olhe para o seu estado. Look at the mercy and the generosity of Allah. Olhe para a generosidade e a misericórdia de Allah. When you look to yourself, you are adorating yourself. Quando você olha para você mesmo, você está adorando a si mesmo. When you look to Allah, you are adorating Allah. Quando você olha para Allah, você está adorando Allah. So what do you prefer, to look to yourself and your state, or to look to the mercy and generosity of Allah? Então, o que você prefere? Olhar para você mesma e avaliar o seu estado, ou olhar para a misericórdia e generosidade de Allah? Answer me, Sumaya. Agora é com você, Sumaya, que é a sua resposta. So look to Allah. Nobody is appropriated and enough good to make dhikr or salat ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Então, olhe para lá. Ninguém é bom o suficiente para fazer zikr de Allah ou fazer salawat para o profeta Muhammad. When Allah accepts us, it is not because we are enough good, but because He is enough generous. Quando Allah nos aceita, não é porque nós somos bons o suficiente, mas é porque Ele é generoso o suficiente. When you stay in your home and you close your eyes and you repeat in Allah, Allah, this is the invitation of Allah. It is not because you are good, but because Allah is generous. Quando você se senta na sua casa e fala Allah, 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 não é porque você é bom, essa é um convite de Allah e porque Ele é generoso. This point is very important. Esse ponto é muito importante. When you look to yourself, it is make you inhibition in your way. Quando você olha para si mesmo, isso faz com que você fique inibido. When you look to Allah, you go without stopping. Quando você olha para lá, você vai sem ser interrompido, sem parar. Did you understand me? Irmã Sumaya, entendeu? Eu vou deixar para depois, Giovanni, essa pergunta aí, porque isso aí vai dominar a aula, entendeu? Deixa para o final. Eu vou fazer outra pergunta lá do tio. Brother Giovanni is asking, já ouvi dizer que o tio do profeta, sallallahu alaihi wasallam, antes de morrer, teria aceitado o Islã. Isso procede? He heard that the uncle of the prophet, sallallahu alaihi wasallam, before dying, accepted Islam. Is that correct? There is some some people say that Abu Talib make Islam before dying. We hope that it is true because he was defending Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Brother Giovanni, be sure that Allah will not ask you about the Islam of Abu Talib. He will ask you on your Islam. Ele disse que algumas pessoas dizem que Abu Talib aceitou o Islã antes de morrer, mas e a gente espera que tenha feito isso porque ele ajudou o profeta. Mas, irmão Giovanni, tenha certeza que Allah não vai te perguntar sobre o Islã de Abu Talib. Então, que você se concentre no seu Islã. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver, aí eu vou botar a pergunta que o irmão Giovanni fez sobre o coronavírus. Aqui eu quero deixar isso para o final, para não dominar a aula, porque
senão a gente só vai falar disso. Alguma outra pergunta? Eu fico só tirando casquinha das perguntas de vocês, eu nem preciso fazer. I don't have questions, Sheikh, because I am always benefiting from their questions. I just listen the question, listen the answer, so I do not need to make questions, usually. And you are clever also. So there is one. Se não tenho nenhuma mais pergunta, eu vou fazer a pergunta do irmão Giovanni sobre o corona, tá? One question from Brother Giovanni. O que o Sheikh nos diz sobre o momento atual, sobre quarentena, vírus, etc. O fato de praticarmos a paciência e a fé. He's asking Sheikh, Brother Giovanni, what you have to say about the current moment, about quarantine, virus, etc. The fact that we practice patience and our faith. It is one opportunity to make a lot of dhikr, to have one retreat. É uma oportunidade de fazer muito zikr e de fazer um retiro. A resposta, Sheikh? What? It's, I'm sorry, I spoke with you in Portuguese. Is the question, is the answer? Okay, that's it. It is the answer. Profit from this time in your home to make dhikr of Allah. Então, and to read about Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é para se beneficiar desse momento, para fazer zikr de Allah e para ler sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pessoal, perguntas? Não tem mais? A Sister Samila is saying that we Muslims are already used to live a little bit at home with family. So the difference not to leave the fear to take control of us and to keep the hygiene. Mas até a higiene é parte também, né, irmã? Lavar a mão, a gente faz isso o tempo todo, né? Ilução, então. So that's it, Sister Samila wants to add about. I'm not even feeling I'm in quarantine, Sheikh. It's my life. I'm not feeling. Why? I'm not in quarantine. For me, it's my life. Eu não estou nem sentindo que estou em quarentena, é a minha vida mesmo. Estou vivendo a mesma au. So to me, there is no difference. We are not making quarantine, but we are living the life of Sister Maria. Yes, so então ele falou que nós não estamos falando vocês não estão fazendo quarentena, vocês estão vivendo a minha vida. Pensem dessa forma, que aí não tem problema. Irmã, eu já falei, mas não sei se é o momento aqui, mas eu vou falar, tá? De novo. A sister, to let you know, Sister Salma is that sister who wants to have a meeting with you. Yeah. Okay? So just to let you know about... Inshallah, to remember me, because I am forgetting. I told you that I am bad brother. Ele falou que é bom de lembrar ele porque ele anda esquecendo. E ele falou, eu disse que eu não sou um bom irmão. But foi bom que aí você falou com ele e aí ele já sabe. Me ajuda a lembrá-lo, né? Porque agora ele tem um rosto, tem uma pessoa. It's good that she's participating and that she spoke with you because it will be easier for me to remind you. Inshallah, inshallah. Inshallah. Então, acho que acabou, né, pessoal? Ninguém tem mais pergunta? So, I think we have no more questions here. We have made you tired enough. Inshallah, inshallah. So, let's finish with repeating La ilaha illallah. Então, vamos terminar repetindo La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. Thank you, thank you, thank you. Jazakallah, Sheikh. Jazakallah. بارك الله فيكم. Bless you, Sheikh. السلام عليكم. Assalamu alaikum.